O Natal se tornou uma época de consumo excessivo. Para muitos pais, não há mais empolgação do que ver os rostos dos filhos animados por abrir os seus presentes. E cada vez mais nós estamos transformando a época do Natal em uma época de consumo. E muitas vezes esses consumos estão fora das nossas possibilidades. Muitas vezes esse presente novo, que era um brinquedo que essa criança ganhou, ela só fica ali entretida com ele por um dia, 2 dias, e depois ela esquece daquele brinquedo, daquele presente, por conta da quantidade de brinquedos que ela já tem. Nesse vídeo quero falar com vocês sobre presentear os filhos com brinquedos neste Natal. Vou falar com vocês sobre eu vejo, eu quero. Vou falar também sobre uma reportagem que uma mãe resolveu não dar presente de Natal para os filhos. E depois, para você, se faz sentido para você presentear o seu filho, vou deixar dicas de presentes que ajudam e que tem a ver aí com o desenvolvimento da criança. O Natal começa quando chegam aqueles catálogos de brinquedos. E as crianças já começam a fazer pedidos descontroladamente porque tudo chama a atenção delas. Inclusive algumas já até fazem as suas cartinhas reivindicando o que elas querem ganhar. Além disso, os supermercados se enchem os corredores de brinquedos. E as lojas de brinquedos enchem mais ainda suas vitrines com infinitas possibilidades para várias idades. E as crianças não resistem a tudo isso que elas veem. Elas veem e elas querem. É interessante, então, colocarmos alguns limites nesses pedidos de presentes, porque vamos analisar. Depois de algum tempo, você já deve ter percebido isso, que quando a criança ganha um presente novo, ela fica um tempo só entretida com ele e depois ela esquece. Ela nem lembra muitas vezes que tem aquele brinquedo, por conta de excesso de brinquedos que ela já tem. Você já viu que a criança brinca muito com o pacote que veio embrulhado ou com a caixa do que com o próprio brinquedo? Já tinha reparado isso? Isso nos diz que as crianças não precisam de excesso de brinquedos, que elas brincam com qualquer coisa, inclusive com o pacote do embrulho ou a caixa. Falando nisso, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal que eu falo como diminuir a quantidade de brinquedos. Se é isso que você está vivendo e você está querendo dar uma diminuidinha aí, depois eu sugiro que você assista esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição abaixo. Não é o excesso de brinquedos que fará com que o seu filho brinque mais, ou o excesso de brinquedos que fará com que estimule mais o seu filho. Na verdade, isso pode até desmotivá-lo a querer brincar. E principalmente se esses brinquedos ficam todos socados, entulhados em uma caixa, em um baú. Isso não chama a atenção da criança, isso não empolga ela para querer brincar. E além de deixar aquela bagunça, aqueles brinquedos espalhados por toda a parte da casa e só entulhando, estocando o brinquedo e não estão sendo utilizados. Eu tenho certeza que tem muito brinquedo por aí que o seu filho nem lembra mais que ele tem. Dá uma olhadinha, uma pesquisadinha, e se você encontrou algum brinquedo antigo, mostra pro teu filho para você ver a reação dele, ele vai achar que é novo. A sobrecarga de brinquedos gera ansiedade nas nossas crianças. Quanto mais elas têm, mais elas querem. É um ciclo vicioso e que não termina nunca. E o que se consegue com essa sobrecarga é que à medida que essas crianças vão crescendo, elas nunca vão ficar satisfeitas com nada. Depois de refletirmos sobre isso, quero compartilhar com vocês essa reportagem que eu encontrei e eu achei bem curiosa essa reportagem. O título da reportagem é: Mãe resolve não dar presente de Natal para os filhos e tem uma boa explicação para isso. Essa é a mamãe Kim, ela tem 39 anos e na época da reportagem ela tinha uma filha de 8 meses e um de 4 anos. E essa mamãe, diferentemente do que acontece no mundo inteiro, que em geral as crianças ganham presentes, né, no Natal, brinquedos, essa mamãe não concordava muito com essa ideia. Ela não acreditava que isso estava certo. Ela e o marido dela faziam essa prática de não dar esses brinquedos porque, segundo eles não queriam mimar os filhos. Ela compartilha aqui também a experiência dela quando criança. Ela conta que na lista dela era cheio de brinquedos, bonecas que ela pedia, e quando ela acordava no dia do Natal, ela percebia que aqueles desejos dela foram realizados. Então ela abria uma caixa e via que tinha aquilo que ela pediu.
E ela fala que ela lembra que ela não apreciava o que tinha lá dentro. Ela já ia correndo para ficar abrindo outra caixa, ficar abrindo outra caixa. E isso era uma coisa que ela não queria compartilhar com os filhos, ela queria fazer diferente. E aí, quando o primeiro filho deles nasceram, eles decidiram que queriam fazer de forma diferente. Porque eles queriam ensinar o filho a ser grato pelas coisas. E aí ela conta que a questão não era dinheiro, porque eles tinham uma questão social boa, então eles poderiam dar o brinquedo que eles quisessem para os filhos deles. E para ela, com essa intenção, o desejo dela era transmitir uma mensagem para os filhos. E não para eles terem apego às coisas, mas para ensinar eles o valor do dinheiro e criar eles para eles gostarem de tudo que eles tinham, de tudo que era dado a eles. E aqui tem uma frase que ela fala na reportagem que eu achei bem interessante. Ela fala aqui: crianças não se importam com quem dá ou de onde os presentes vêm nessa idade. E realmente, a criança não se importa com isso, né? Tem tudo a ver com a relação do desenvolvimento infantil, nisso ela tá certa. A criança não vai ligar se eu dei ou não dei presente, o que veio ou não. Porque se a gente prestar atenção, as crianças se intertem mais com as caixas dos presentes do que com os próprios presentes. E por fim, ela coloca uma frase também bem legal. É uma escolha que fizemos para criar os nossos filhos e em vez disso, tentamos nos concentrar em ter experiências juntos e fazer memórias como uma família, ao invés de fazer tudo sobre as coisas materiais. E aqui eu achei interessante essa questão que ela trouxe de criar memórias, de ter tempo junto. E realmente, nós vivemos em um mundo em que as nossas crianças, na atualidade, estão cada vez mais sedentas pelo nosso tempo, por estarem junto conosco, né? Então, talvez valha a pena ter um pouquinho desse pensamento dessa mamãe, de que as memórias, o tempo junto é mais importante do que o presente. E espero que dessa reportagem você tire algum aprendizado que vai de encontro com os valores que você acredita, que você quer passar para os teus filhos. E eu deixo a pergunta para você: você já tentou isso aí na sua casa? Se já tentou e quiser compartilhar nos comentários como foi essa experiência, eu vou gostar muito de saber. Mesmo depois de toda essa reflexão, desse compartilhar dessa reportagem, se para você faz sentido presentear o seu filho neste Natal, agora eu quero compartilhar com vocês dicas de presentes que são mais úteis e necessários para a criança, do que simplesmente presentear ou comprar por puro consumismo. Porque pode ser que esse presente vai ficar lá guardado, sem nenhum uso, e aí você teve um gasto à toa. E aí você teve um gasto com algo que tá lá paradinho e não tá sendo usado. Lembrando que essas dicas de presentes são para crianças que estão na primeira infância, porque aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é livros, para você transmitir para a sua criança o prazer pela leitura, o gosto pelos livros. Mas só presentear não vai fazer com que o seu filho tenha esse hábito da leitura, com que ele goste. Ele também precisa de exemplos. Então você também precisa ler para ele, contar histórias para ele, e ele precisa ver você lendo livros durante o dia para que esse hábito também ele crie, porque ele está aprendendo, imitando o seu comportamento. Então, se você quer que o seu filho adquira esse gosto pela leitura, esse prazer, compre livros de acordo com a faixa etária dele. De preferência também sobre temas que ele gosta. Por exemplo, ele gosta de dinossauros, então procura livros dentro dessa temática. Ele é uma criança curiosa, que quer saber como que as coisas funcionam, procura livros mostrando curiosidades para ele, como que as coisas funcionam, traz esses livros para ele. É outra questão, livros também que sejam de acordo com a faixa etária. Eu tive uma experiência horrível na escola. Isso, eu estava no 5º ano. A minha professora me deu um livro que não era para minha idade. Foi uma professora de português. E eu descobri no ensino médio com outra professora de português que aquele livro não era adequado para minha idade. E ali eu perdi o prazer pela leitura. Hoje eu leio pela responsabilidade, não porque eu gosto. Mesmo que seja de temas que me chamem muito a atenção, para mim é muito difícil para eu manter esse hábito. Então é um esforço diário. Então já fica essa sugestão, procura livro de acordo com a faixa etária do seu filho, para chamar bastante a atenção dele. E não obrigue o seu filho a ler. Obrigá-lo vai fazer com que ele não tenha prazer por aquilo, porque para ele vai ser algo chato. Como eu disse,
É mais fácil você ensinar dando exemplo do que brigando com ele para ele fazer isso. Segunda sugestão de presentes: roupas. Dar roupas ou acessórios são presentes que sempre vão ser usados. É um presente mais durável, útil, e também você pode aproveitar desse momento e trabalhar com seu filho sobre a questão dos cuidados pessoais, sobre a questão de se cuidar. Dá para aproveitar esse momento também para falar dessas questões pessoais. Ensinar ela a cuidar da própria roupa, dobrar a roupa, guardar no armário. Dá para aproveitar desses momentos para trazer aprendizado. Terceira sugestão: dar o que realmente as crianças estão precisando. Nesse momento de Natal que se quer presentear, por que você não aproveita e dá uma olhadinha aí e veja o que a criança realmente está precisando? Para você comprar um presente que naquele momento é o necessário. Pode ser um material escolar ou algo que quebrou, repor o que quebrou. Assim não será um presente pelo presente, mas terá uma utilidade. Quarta e última sugestão: ter algo que eles realmente gostam. Quando a gente traz um brinquedo que a criança gosta, né, vamos falar de brinquedo, ou algum material e tal, que a criança gosta, é mais fácil dessa criança usar aquilo por mais tempo. Então, se ela gosta de construção, de ferramentas, de blocos, de dinossauros, de carros, de panelinhas, de cozinhar, então procure saber, observe o que a sua criança mais gosta de brincar, você ser mais assertivo em um brinquedo que ele vai usar por mais tempo e que realmente esse brinquedo seja para que essa criança faça alguma coisa. Deixe também uma sugestão: fuja de brinquedos. Se você quiser dar brinquedo de presente, fuja de brinquedos prontos. Fuja de brinquedos que só tem a função de apertar, balançar, chacoalhar. Em geral, brinquedos na primeira infância em que a criança coloca a mão, que a criança tem que fazer alguma coisa, são brinquedos que chamam mais a atenção dela. Anota isso que eu tô falando para você. Brinquedos em que a criança tenha que participar, que dependa da criança para aquele brinquedo existir. Por exemplo, os vários brinquedos que eu deixei aqui: boneca, peteca, animais de bichinho, massinha, panelinhas, frutas, ferramentas. Todos esses materiais aqui, brinquedos, as crianças, eles dependem das crianças para existir, eles não brincam sozinhos, né? Então, pensa nisso daí, anota isso porque é muito importante e isso conquista as crianças. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que tenham sido boas dicas e boas reflexões aí pra gente analisar e pensar. Quero desejar para você e toda a sua família um Feliz Natal. Muito obrigado por me acompanhar aqui no meu canal e que vocês aproveitem essas festas de fim de ano para estarem junto em famílias criando memórias afetivas. Te aguardo nesse vídeo. Se você quer dar presente, brinquedo para o seu filho, nesse vídeo eu dou outras dicas para você pensar e analisar antes de comprar um brinquedo para o seu filho. Te aguardo lá. Tchau!